Olá, tudo bem? Hoje vamos falar da seleção brasileira que jogou ontem contra a Argentina, dia 25 de março de 2025, que levou um chocolate, uma chocolatada da seleção da Argentina. Mas primeiro eu vou falar do meu cabelo, tá vendo aí? Cortei meu cabelo. Não estou feliz porque eu sempre tive meu cabelo grande, praticamente quase 30 anos sem cortar o cabelo. E meu cabelo está cortado. Cortei o cabelo, mas eu estou pedindo a Deus, ao Criador de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que cresça meu cabelo o mais rápido possível, porque só Deus pode. O Criador de todas as coisas. Agora vamos falar da seleção brasileira. Ontem. Então, antes de começar o jogo, vou falar bem rapidinho para que vocês possam ver, até por causa do tempo do vídeo, para ficar mais curto. Então, ontem quando eu vi pela televisão, estava na casa do meu primo, minha prima, e quando eu vi, antes de começar o jogo, quando começa a passar os jogadores, na hora de começar o hino nacional, né, de cada país, o que acontece? Eu percebi no rosto de jogadores da seleção brasileira que estava em pânico, com medo só de ver a Argentina. Mas assim, o único jogador que eu vi que não estava com medo, dos que eu vi, não todos, não vi todos, mas o único dos que eu vi, só Vinícius Júnior e Marquinhos, que não estava com medo. Vinícius Júnior, hora nenhuma, estava com medo da Argentina, Marquinhos também não, mas os outros todos estavam com medo. Assim, quando eu vi isso, que os outros jogadores, tudo em pânico, só de ver a seleção da Argentina, antes de começar o jogo, eu já falei para meu primo e minha prima, falei, o Brasil vai perder, vai levar uma goleada de 4-1, e deu certo, de 4-1 da Argentina, e deu certo, foi 4-1. Então, assim, eu não sei se é erro dos treinadores ou é erro da diretoria e federação, da diretoria da seleção brasileira ou diretoria da Federação Brasileira de Futebol, né, do Brasil. Não sei se é erro, mas a seleção brasileira só teve boa até 2004. 2004 para cá as coisas pioraram. Os técnicos já não eram igual assim a maneira de trabalhar. O que acontece de 2004 para trás, 90, digamos assim, nos anos 90, 92, tal, 94, o que acontecia? E dos inícios, desde a era de Pelé para cá. Então, o que acontecia? Os treinadores jogavam para, digamos assim, tinha lá 2 jogadores de destaque, eles jogavam, tipo assim, na época de Pelé, jogavam para Pelé, jogavam para os outros, era tudo bom. Mas na época de Ronaldinho, Gaúcho, o Fenômeno, o jogador jogava para Ronaldinho, Gaúcho e o Fenômeno. Depois veio o Romário, os jogadores jogavam para Romário. E resultado, depois quando veio a era de Neymar, de Neymar Júnior, o melhor jogador do mundo, Neymar Júnior é o melhor jogador de todos os tempos, o rei do futebol, 2 reis do futebol mundial, Pelé e Neymar Júnior. Nunca haverá outros igual Pelé e Neymar Júnior. É só olhar os jogos de Pelé e olhar os jogos de Neymar Júnior e comparar outros jogadores, os outros nem imitam. O chinelo que Neymar Júnior, com todo respeito aos outros jogadores, Neymar Júnior e Pelé calça. Não imita, Não imita. Os caras jogam muito, mano, Pelé e Neymar Júnior. Mas veja só, o que acontece? Quando chegou na época de Neymar, não sei se eram os técnicos marcando Neymar, não sei, mudaram. Neymar Júnior jogou sozinho na seleção brasileira. Eu sei que tinha 11 jogadores, mas os técnicos, ou federação, ou a diretoria da seleção brasileira, não sei, eles não eram igual, porque na época eram os jogadores tudo jogando para 2 ou para 1, daqueles jogadores que estavam em destaque, como eu falei no início aí do vídeo. Mas na época de Neymar, era para todos os jogadores jogar para Neymar. Não, os técnicos deixou o jogador para si, continua deixando cada qual para si, mas tem que ser todos os jogadores jogar para 1 ou para 2 que está no destaque. Por exemplo, era para a seleção brasileira todos jogar para Vini Júnior,
para Vini Júnior, né, que é o melhor jogador atualmente da temporada, respeitando o Neymar, que é o melhor de todos os tempos, de todas as temporadas. Neymar é o melhor, Neymar Júnior. Mas veja só, os técnicos, não deixam os jogadores jogando para si. Então, assim, Neymar sempre jogou sozinho, foi judiado por técnicos de Federação Mundial Brasileira. Ele sofreu racismo lá fora, a FIFA não deixou Neymar ganhar o melhor do mundo por racismo contra Neymar, mas a FIFA sabe que Neymar é o melhor do mundo, é a FIFA Mundial. Então a seleção brasileira, os técnicos deixam os jogadores jogar cada qual para si, desembestalhado no campo, os caras jogam mal, Tinha que estar todo mundo jogando, sabe para quem? Para Vinícius Júnior, que é o jogador do momento, Na hora que Neymar voltar, todos os outros jogadores têm que jogar para Neymar e Vinícius Júnior, Fica aí o conselho para os técnicos, a Federação Brasileira e a Federação Esportiva. Fica aí o conselho do mestre. O mestre sou eu, Elvis. Fica o conselho aí, hein? Jogue para Neymar e Vinícius Júnior. E o mestre dos mestres é Emanuel, que o chamamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Emanuel, o mestre dos mestres. Fica o meu conselho como professor esportivo e cultural. Jogue para Neymar Júnior e para Vinícius. Beleza?